Já estamos live, pessoal. Boa tarde, aqui de Orlando, Flórida. Uma delícia de dia, super ensolarado. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com o pessoal da Florida Excellence. E eu vou, já chamo eles aqui para se juntar, gente. Opa, essa aqui. Funcionar. Eles já estão entrando. Estava super animada com esse bate-papo de hoje, porque depois de hoje eu contei, são 47 dias que a gente já está nessa loucura de ficar dentro de casa. Então, esse bate-papo vai ser muito bom, porque eu tenho certeza que durante esses dias todos vocês aprenderam quanta coisa dá para melhorar aí na nossa casa, né? Por isso que eu achei muito legal te convidar o pessoal da Florida Excellence, que já entrou aqui com a gente. Olha quanta gente legal, vocês vão amar esse bate-papo. Oi, Vera. Oi, Olga. Oi, Mira. Oi, Daniel. Olha quanta gente. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou pedir para você... Oi, Marcelo. Olá. Oi, Pri. Aí, Pri, tudo bem? Eu vou pedir para vocês escreverem aqui nesse quadradinho do ponto de interrogação, porque aí... fica mais fácil depois eu ler as perguntas, tá bom? Bom, gente, então hoje eu tô aqui com a Florida Excellence. Como é que eu conheci esse time? Tá faltando um que vocês vão ficar reconhecendo, né? A gente ia fazer pelo Zoom, depois a gente ia transmitir, mas não ficou legal a tela. Então a gente vai fazer assim mesmo, acho que vai dar super certo. Então, eu conheci numa open house, uma casa que estava decorada por vários designers, cada ambiente era decorado por uma empresa diferente. E eu conheço a maioria dos designers brasileiros que estão morando aqui, todos super competentes, mas eu não conhecia esse pessoal. E eu não conhecia mesmo, eu ia lá, eles estavam fazendo a montagem, a gente falava oi e tal. E aí, o resultado, eu me apaixonei. Me apaixonei, eu achei super diferente do que eu estava acostumada a ver. E eu estava, depois, buscando fazer uma reforma no escritório lá, né? Fazer uma coisa mais... dar uma atualizada, né? Dar uma organizada. E aí, foi quando eu falei, eu vou ligar para eles. E eu conheci esses 4 lindos, e são 2 casais da Bahia. E como eu adoro a Bahia, aí encaixou tudo de uma vez. Então, tem a Clara e o Arthur. Cadê o Arthur? Dois casais, eles são parentes. Vocês vão se apresentar, Clara e Arthur, e Marcelo e Lorena. Então, então, eu vou deixar vocês se apresentarem e a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Certo. Bem, eu sou a Clara, né? Fala mais alto um pouquinho ou bota o som no máximo. Sim. Isso. Deixa eu aumentar o volume aqui um pouquinho. Já se adaptando. Acho que foi. Pronta. Eu sou a Clara Paixão, né? Sou arquiteta da Florida Excellence. Sou esposa do Arthur, que é o designer. Isso. E Marcelo é o meu irmão. Ele vai estar por incrível que pareça, nós somos irmãos. E Lorena, arquiteta também, que é minha esposa. E, na verdade, nós somos uma equipe, né? E os meninos já estão aqui há mais tempo, e a gente resolveu unir forças. A gente tem um escritório no Brasil, em Salvador, Bahia, um escritório de arquitetura, design, interiores também e tal. E aí a gente, dentro de muitas idas e vindas, resolveu unir essa turma toda aqui e iniciar, e dar continuidade, na verdade. É um trabalho muito bacana que os meninos já vinham fazendo. E a nossa ideia sempre foi, desde o começo, trazer um pouco da energia do trabalho que a gente já fazia lá e continua fazendo para o design de interiores e arquitetura que era praticado aqui. Há uns 6, 7 anos atrás, quando a gente começou esse trabalho aqui em Orlando, a gente sentiu uma dificuldade muito grande, tanto de achar o mobiliário correto, quanto de achar os profissionais corretos, os parceiros certos para desenvolver um trabalho. E a gente sentia que era um mercado muito cru ainda. Então, e aí a gente foi caminhando devagarzinho, tanto que tem muita gente que diz assim, poxa, mas eu não conhecia eles, eu não sabia quem era e tal, e via muita coisa nossa, e diz, poxa, mas quem é? Quem são esses meninos e tal?
E aí, a gente, com essa oportunidade que a gente teve lá na mostra, né, de decoração, o resultado do trabalho realmente ficou muito legal, a repercussão foi muito legal. E aí, por acaso, a gente chega nesse momento tão conturbado, né? E o trabalho lá na Flora Connection rendeu frutos maravilhosos já, porque foi muito elogiado também pelo resultado que deu. Não, e a gente nem falou muito ainda, né? Porque exatamente. No pouquinho das pessoas virem e visitaram. Então, a gente sabe, o sentimento que a gente tem pô, estamos no caminho certo. E aí, quando Rosana convidou a gente, né? Você convidou a gente, pô, vamos fazer isso? Claro, vamos fazer. Porque é exatamente as coisas que a gente quer passar para vocês, é exatamente o que a gente está vivendo. Exato. Né? Então, a gente queria muito conversar com vocês, porque assim, eles são super criativos, super organizados, trabalham super em harmonia com o cliente, comigo, que não sou fácil, né? Me quer botar o bedelho em tudo. Mas o que eu queria bater o papo com eles, a gente conversou um pouquinho, é o seguinte: nós, tá um eco, né? Estranho. Vocês estão com algum telefone aí a mais ligado? Não, tá tudo Mas enfim, espero que vocês estejam me escutando. Pode ser o tablet, Uma das coisas que a gente sentiu, que ficar tanto tempo dentro de casa, a gente percebe ou que a casa é grande demais, ou que a casa é pequena demais, ou está faltando um espaço dedicado para a gente realmente trabalhar o nosso home office. Eu estava com a Clarice em reunião agora, ela estava assim, não faz barulho, não liga o liquidificador, blá, blá, blá. E por menor que seja o ambiente, ou por maior que seja o ambiente, a gente, como é profissional, às vezes não consegue se organizar. Então, era isso que a gente podia começar a bater no papo, para deixar vocês falarem, tá bom? E aí eu vou perguntando, e se tiver pergunta de alguém, a gente faz a pergunta. Beleza. Na verdade, alguns pontos são importantes a gente colocar, principalmente na relação que a gente passa a ter, uma relação diferente. Não, dá para ler. Da relação que a gente passou a ter com a nossa casa, né? A gente está aqui todos juntos, na verdade a gente mora no mesmo condomínio, né? Os apartamentos são tipo 300 metros de um para o outro, então a gente virou uma rotina, né? E que é uma palavra que a gente ouve muito falar, conectado com a história do home office, tem a história da rotina, né? Uhum. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a vida que a gente tinha antes, a rotina que a gente mantinha antes, ela não existe mais, tá certo? E isso é um sentimento que todos os nossos clientes, nossos amigos com quem a gente conversa exatamente sobre esse tema, diz assim, poxa, Marcelo, mas eu nunca imaginei que eu ia precisar transformar a sala da minha casa no meu escritório. Sim. Ou que o meu quarto de visita ia virar a minha academia. Então, as pessoas, elas, mesmo sem querer, tiveram que ajustar esse espaço que muitas vezes era subutilizado ou até não utilizado dentro da sua casa e transformar esse espaço num espaço que ele tem uma importância muito maior do que ele tinha antes. Então, a gente teve alguns depoimentos de alguns clientes. A Pri Trisca foi uma das pessoas que disse isso pra gente, assim, gente, eu nunca vivi a minha casa como eu estou vivendo hoje. É verdade, ela falou isso pra gente. Eu nunca vivi, eu preciso mudar. E foi um dos últimos projetos que a gente estava finalizando para começar a executar quando teve o lockdown aqui de Orlando. Né? E aí ela, gente, eu preciso fazer, eu preciso mudar minha casa, eu não tô... Porque é uma realidade que é o seguinte, qual era a relação que a gente tinha antes? A gente simplesmente não vivia a nossa casa. Né? A gente tinha a nossa relação era, a gente estava em casa de manhã, acordava, tomava banho, tem aquela rotinazinha, tomar café, quem tem filho arruma os filhos para a escola, dá aqueles minutos, aquela horinha antes de sair e sai para o trabalho. A gente não vive em casa, adorei. E aí você só vai viver esse momento casa de novo à noite. E muitas vezes, eu tenho amigos lá de Salvador, de São Paulo e tal, que trabalham viajando. Então o cara passa 20 dias do mês fora de casa. E dos outros 10 dias, ele
E aí você, imagina, você pega esse cara que vive 20 dias por mês fora de casa, os outros 10 dias ele está 2 horas de manhã e 2 horas da noite, as outras horas inteiras ele está dormindo, literalmente, e aí você diz a esse cara, ó, você não pode mais sair. Ai, meu Deus. É complicado. Então, reinventar essa vida, porque não é só reinventar a casa, é reinventar a vida. E a nossa casa acaba fazendo parte disso tudo, desse processo. Agora mais ainda. E agora, a gente, e foi um depoimento até de ontem, conversando com um amigo meu sobre que a gente ia bater esse papo hoje e tal, ele disse, Marcelo, agora a gente vai ter que aprender a usar lá fora. Porque usar a nossa casa, o conforto da nossa casa virou um negócio fantástico. Né? Então, assim, é muito engraçado que as relações com a casa, com os ambientes da casa, com o uso das coisas, mudou. E as pessoas estão se redescobrindo. Dá uma dica pra gente, Marcelo, Clara, todos vocês, Lorena e Arthur. Um dos cuidados que a gente tem, né? Eu estava aqui, também me organizei, é como que você chega com os pacotes da rua, como que você faz com o seu sapato, como é que vocês podem dar uma dica em relação a isso? Isso é muito interessante, né? A gente, na verdade, já vem estudando algumas coisas, né? Vivenciando também, testando algumas coisas. Agora que você está falando, Clara, vem um pouquinho só mais para cá. Pra gente aqui. Sim, sim. Então, fazer uma modificação. Tem algumas dicas, né, que são importantes nesse novo processo. Tá bom aí? Tá ótimo. Tá jóia. Depois a gente troca. A gente vai virando mais né? Então, por exemplo, criar um espaço para quando você chegar, que seja um espaço de higienização, né? O espaço que você possa tirar o seu sapato, tirar as vestimentas principais que estejam mais em contato com o ambiente, que você tenha o seu álcool em gel, né? Não entrar com compras, né? Sempre fazer a higienização dos pacotes antes de adentrar a casa, né? Para quem mora em casa, talvez seja mais fácil ter esse espaço, ou dentro da garagem mesmo, ou então naquele hall, né? Que fica às vezes entre a garagem e a cozinha, enfim. Então dá para se fazer um espaço de higienização que nesse momento vai ser super importante. Eu acho que vai ter que se criar essa rotina, né? E, na verdade, algumas casas, muitos países asiáticos já fazem isso, né? Ele já tem aquele espaço que você já deixa toda a sua parte externa, que seria sapatos, acessórios, chaves e tudo, numa área restrita, né? E depois você adentra o ambiente. Então, você evita essa contaminação para o resto da sua casa. Então, a questão de ter um álcool gel próximo, a questão de ter um papel descartável, já ter a sua máscara, pequena lixeira, um cesto de roupa suja. Então, num espaço só, isso permite que você não contamine os outros ambientes. Às vezes um pequeno móvel, uma banquetinha, às vezes uma pequena... com qualquer coisinha mesmo que você tiver na sua casa, uma cadeira que você não usa tanto e tal. Na verdade, é um local onde você vai depositar tudo que vem de fora antes de você usar. É uma estação, né? É uma estação. Exato. É o que eu faço isso não também. quer dizer que você precise ter um bunker dentro da sua casa. Não. Às vezes é um cantinho que você vai deixar sua sandália, vai deixar seu tênis e tal. E tornar isso uma rotina. Né? Isso é o mais importante. É tornar essa prática uma rotina. Então, quando a gente entende que não é obrigação fazer, é simplesmente uma coisa que vai se tornar normal. No início vai ser mais complicado, vai ser mais chato, a gente se acostumar. Mas depois... Você imagina quantos projetinhos diários. Nossa, vocês vão fazer daqui para frente. Até as plantas das casas americanas, elas têm esse espaço, né? As casas aqui, elas têm esse espaço. Mas e no Brasil? Tem gente no Brasil exato. Né? No Brasil, a gente tem uma coisa que quem mora em apartamento vai ser um pouco mais fácil. Às vezes, apartamentos que são 2, 4 por andar, você sempre tem o hall do elevador. Esse hall, ele vai ser exatamente essa área. Quem mora em casa,
a casa térrea tem a entrada da garagem, tem garagem coberta, não tem. Então, esses espaços, eles vão sofrer mutações mesmo para se transformar nessa área de desinfecção. Né? E o nosso papel é esse, justamente isso, né? É como transformar isso, né? De forma que fique harmônico, né? De forma que não fique um cavalo branco dentro do que não ginásio, seja né? uma... Exato, e que fique bem utilizado mesmo. Não é a área para você ter medo de usar. Sim, é uma área que vai ser importante e ela vai fazer parte, né, e a gente vai... Isso na verdade, é uma das coisas que vai se tornar algo rotineiro na vida das pessoas, principalmente agora no pós-quarentena, né? Porque a gente que tá no lockdown, né? A gente sabe que esse momento de transição vai ser o momento mais importante. Então, o que a gente puder fazer para que a nossa casa nos ajude a passar esse momento de transição com mais tranquilidade, ótimo. E tenho certeza que a casa da gente vai ajudar muito. Porque os bons hábitos que a gente criou usando os nossos espaços, eles vão ser transmitidos lá para fora. E aí você vai servir de exemplo para o seu vizinho. Você vai servir de exemplo para aquela pessoa que mora no seu condomínio e que não gosta de usar máscara. A pessoa vai ver você saindo de casa todo dia. Poxa, ele todo dia sai de máscara. Quando ele chega, ele só tira a máscara depois que ele sai do elevador. Então, isso tudo é uma relação que a sua casa vai levá-la para fora. Isso vai ajudar muito na transição. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma pergunta aí, enquanto eu vou rapidinho pegar o meu fone, porque acho que é isso que pode estar atrapalhando. Tem uma pergunta aqui dizendo assim, deixa eu até ver de quem que é a pergunta para falar para vocês. Puxa, acho que é Rogla Pacheco. Ela diz assim, qual que é a importância a parte ergonômica no home office? Eu vou buscar meu fone, vai lá. Pode falar. Tá, joia. Bom, muito. Na verdade, o que acontece? Se tem uma coisa que aconteceu em todo esse processo, é as pessoas entenderem o que é um home office. Tá certo? O que é você ter um escritório em casa? Não é simplesmente você transportar o trabalho que você faz no seu escritório lá fora para dentro da sua casa. Não é isso. Não é só trazer um computador para casa e dizer, não, eu estou em home office porque eu trouxe meu computador do meu escritório e estou em casa. Não. Na verdade, um home office é um espaço onde você vai ter todo o conforto, seja ergonômico, seja ambientalmente falando, né? Seja nos pequenos detalhes, os pequenos objetos. Na verdade, exatamente. Na verdade, a gente não viu o que a Lorena falou. Né? Na verdade, que facilite a sua vida. Isso. Né? Porque a home office também tem que ser um complemento do seu trabalho. Né? O home office é somente um espaço que você vai transportar o seu trabalho, né, o que você tinha no seu escritório, para dentro da sua casa. Então, a gente tem conhecidos, amigos, inclusive amigos arquitetos e tal, que o home office deles é no jardim de casa. Por que ele está trabalhando no jardim? É porque ele tem um jardim maravilhoso que quer mostrar? Não. É porque é um espaço onde ele se sente à vontade para trabalhar. Como a gente tem trabalhado em home office, a gente trabalha na mesa de jantar. Porque ficam os 4 juntos, conversando, está todo mundo se enxergando, todo mundo se vendo. A gente tem, claro, a facilidade de morar um do lado do outro, né, de estar sempre pertinho. Mas quando a gente está no Brasil, a gente trabalha via videocall. Isso que a gente está fazendo é uma coisa que para a gente já acontecia antes. Então, como é que é mais confortável para você, né? E aí vem a parte toda, aonde é que o mobiliário entra nisso? Você ter uma cadeira bacana, que você consiga manter uma postura legal, que você consiga estar confortável, né? No local, quem tem filho, por exemplo, está sofrendo muito com home office. Por quê? Porque os filhos, você imagina... Agora os meninos todos em homeschool todo também? mundo em homeschool. Tendo que... Aí você tem que, além de tomar conta da sua empresa, né, de tomar conta do seu negócio, você tem que tomar conta de todo o processo de adaptação das crianças.
E aí você pega, claro, por exemplo, tem uma de 8, Tem e uma de 9 e outra de 3. Energia a 1000 dentro de casa. Mas o trabalho continua, o processo continua igual, né? O processo de criação, o processo de você ter que se concentrar, o processo de você estar ali, às vezes, detalhando uma mesa de reunião bacana, né? Como foi lá na Florida Connect. É todo um processo, não é simplesmente chegar, pegar um pedaço de papel e ir embora, está pronto o projeto, não. Né? É todo um processo. E aí, quanto mais você está confortável nesse espaço de home office para executar essas coisas, mesmo que tenha essas interferências do filho, às vezes o marido está cozinhando e você está lá trabalhando, a esposa está lá fazendo um call da empresa dela e você está lá fazendo um call com o seu gerente ou com o seu vendedor. Então, se você tem e consegue criar dentro da sua casa que seja confortável, que seja ergonomicamente bacana, que você tenha uma cadeira legal, que você tenha uma bancada, ou até que você se sentir à vontade de trabalhar com o computador no colo. Mas a gente tem que começar essa organização igual a gente fez no nosso bate-papo. Exatamente. Exatamente. Todo mundo da casa tem que estar de acordo também, né? Olha, eu vou trabalhar nesse espaço, filho e filha aqui não é para você mexer. É uma reeducação, né? É importante, Rosana, a gente entender também que todo mundo está tendo que se adaptar. Né? Não é simplesmente, de repente, eu tranquei a porta, não posso mais sair, a minha vida se transformou na minha casa. Não. Muito pelo contrário. A gente tem que se transformar num ambiente que a gente já vivia antes, só que vivia, né? Então, a gente tem que se adaptar ao ambiente e fazer com que esse ambiente vá se adaptando a essa nova realidade. Né? Isso é importante. E esse acordo entre as pessoas que convivem também tem que ser algo que seja confortável para todo mundo. Né? E esse ajuste, esses pequenos detalhes que para a gente passavam despercebidos antes, vão ficando sendo cada vez mais importantes com o passar dos dias e das experiências e tal. Né? Com o pessoal que vocês têm conversado, eu não sei se você sentiu isso, mas assim, nos meus relacionamentos, muita gente está organizando a casa. Descobrindo como tem excesso de coisas, né? Sim. As pessoas, exatamente. Agora que estão vivendo mais, né, elas começam a perceber coisas que antes, né, não percebiam. Então, coisas guardadas sem necessidade, algum espaço que precisa ser melhor utilizado. Então, tem muita gente realocando, remodelando muita coisa. Então, isso é muito interessante, né? Até porque eu acho que essa vivência dentro de casa com a família mudou muito, né? Então, assim, os valores mudaram muito. Então, para que às vezes a gente guarda tanta coisa que não, né? Que não precisa, enfim. E no momento que você agora está com a sua família, que você, né, para realmente pensar o que realmente importa, né? A gente acaba descartando realmente muita coisa que a gente vê que não tem necessidade mesmo. Então, tem muita gente se organizando assim, né? Justamente se desfazendo, doando coisas que agora perderam completamente o valor, que na verdade nunca tiveram, né? Mas que agora é útil no momento. E a gente percebeu em alguns clientes e amigos e tal, e pessoas que até ligam pra gente, pô, bicho, eu queria, me dá uma dica, como é que eu me organizo para montar uma brinquedoteca pro meu filho naquele quarto que você projetou pro meu quarto de visita, por exemplo. Então, ele tem muito brinquedo, o que é que realmente ele usa? Então, são, às vezes, um pequeno detalhe, poxa, meu filho tem 200 brinquedos, eu até brinco, que criança precisa de 2 caixas de papelão e escova de dente, meu amigo, ele vai se divertir o dia todo. Né? Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, compra brinquedo para seus filhos. Mas, assim, então, as pessoas têm tido o estado de assim, poxa, como Clara disse, será que eu preciso mesmo disso? Será que eu posso né? aproveitar o que eu tenho? Ou será que eu preciso de uma outra coisa e que não é exatamente o que esse espaço está me dando? Então, uma coisa que se a gente for transportar para a realidade dos projetos, por exemplo, de Vacation Home, né? Que é uma coisa que a gente
está se preparando e que é um negócio que movimenta muito o mercado e movimenta muito financeiramente o mercado do turismo aqui em Orlando, né? Na Flórida, de uma forma geral. As casas de vacation home, elas também vão se transformar nesse sentido. Porque as pessoas, como mudaram a relação delas com a casa delas, elas vão procurar nas casas de vacation coisas que elas não sabiam que precisavam antes. Interessante, hein? Não é? Então, assim, você já pensou... ano passado, a gente deve ter feito uns 150 projetos, mais ou menos, de vacation, ou mais, né? E a gente... 2 projetos, 3, pediram uma bancada para ter um pequeno espaço de office. Sim. Olha, né? E aí, hoje, a gente com certeza uma coisa que vai acontecer é essa necessidade de ter um espaço dentro dessas casas de vacation que tenha um computador básico com impressora, com acesso à internet com a qualidade um pouco melhor, para fazer meeting calls, para você fazer transmissão de dados, de relatórios. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta que tem a ver com isso, tá? O Vender está falando, vale a pena fazer isolamento acústico em um ou mais cômodos? O que vocês recomendam, visando a privacidade? Boa. Existem profissões, a gente estava conversando isso ontem, Luiz, existem profissões que têm uma necessidade de isolamento total. Algumas profissões. Então, por exemplo, quem trabalha com criação, né, a gente já teve a oportunidade até de projetar estúdios de criação, agência de publicidade e tal. A gente vê muito o uso desses estúdios, o uso desse espaço, as pessoas todas com fone de ouvido, ouvindo música e tal. Uma necessidade de isolamento. Só que a gente sabe que transportar isso para o home office, quando você convive com outras pessoas, é muito mais complicado. Porque tem a atenção do olhar, você não está na sua baia trabalhando. Você não está naquele seu pequeno espaço, na sua sala, no seu aquário. Você está, às vezes, num ambiente aberto. Então, você... tem pessoas que trabalham com música, por exemplo. Né? A gente tem amigos que são músicos... também para outras pessoas. Exatamente. Então, isolar seria uma solução para algumas profissões. A gente não escutou o que ela falou. Tá? É que eu estou longe. Está ouvindo agora? Agora sim. Não, estou falando que, na verdade, é um respeito também às outras pessoas que você convive, entendeu? Então, querendo ou não, essa questão da música mesmo, isolar, de uma certa forma você está respeitando o seu vizinho, sua comunidade, entendeu? Sua família. Exato. Então, são coisas até para se pensar também. Entendeu? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala das pequenas mudanças, das pequenas soluções, vai também nesse sentido. Então, como é que os profissionais vão se adaptar e vão adaptar os seus espaços dentro da sua casa para que ele possa dar continuidade ao trabalho, né? E até onde essa necessidade vai dentro da sua casa, né? Porque um movimento que a gente vai perceber, isso é uma coisa que a gente com certeza vai perceber, é que as pessoas vão sentir cada vez menos necessidade de sair, ou o sair vai ser somente quando necessário, né? Principalmente... Que aflição. Mas você vai ver, Rosana, que é muito incerto. Tudo muito incerto ainda. Eu concordo. É tudo muito incerto ainda. Mas a gente sabe que as relações pessoais, elas vão mudar. Então, o uso da tecnologia ajuda muito a gente, né? A gente poder, por exemplo, apesar de estarmos na mesma cidade, a gente está se falando de uma distância grande, né? Nós moramos relativamente longe, né? A gente tem Alequinona, você está em Dr. Phillips, então é relativamente longe. Mas a gente está se falando como se tivesse uma mesa de reunião na sua sala de reunião maravilhosa, projetada pela Flórida Access, conversando pessoalmente, né? E isso... a gente sabe que é uma coisa que vai se tornar rotina cada vez mais. A gente sabe, óbvio, que grandes empresas já fazem isso. Você já fazia muitos meeting calls com clientes e tal. A gente faz muito com os clientes do Brasil, né? O nosso escritório continua funcionando normalmente lá, né? A gente sabe que tem as meninas que tomam conta lá das coisas e tal, mas às vezes a gente está numa obra e está fazendo essas ligações via
via aplicativo, FaceTime. Isso é bom, né? Então, isso o tempo de deslocamento é perdido. Exatamente. Né? Então a gente vai conseguir, a gente vai perceber essa reorganização do tempo e dos espaços. Isso é uma relação que vai mudar com certeza. Deixa eu perguntar aqui da Dena Matos. Ela está perguntando como anda o projeto Vida Saudável. Ela deve conhecer vocês, deve ser alguma coisa ou não? Não sei. Então, estamos todos nos cuidando. Ah, não. Vida Saudável, estamos todos nos cuidando. Pelo menos ninguém ganhou peso. Não, não fale comigo. Não. Olha, eles estão me perguntando aqui, por exemplo, eu não sei o nome, é SM Lima. Vocês precisaram alterar os horários de trabalho para se adaptarem a essa nova rotina? Boa, super importante isso, gente. Aí a gente vai entrar num assunto que até a gente colocou na nossa pautazinha aqui, que é como estar em lockdown influenciou na nossa rotina. Tá certo? Então, a gente já tem uma diferença de horário com o Brasil, dependendo do estado, de 1 ou 2 horas, que a gente já tem que se adaptar a esse horário. Tá certo? A gente tem muitos clientes que, apesar dos projetos serem executados aqui, eles não estão aqui em Orlando, pessoalmente, né? Principalmente os clientes de vacation, de casa de vacation home e tal, né? Então, a gente já tem que ter essa adaptação e tem que ter essa noção que a gente tem essa diferença de horário. Uhum. E para o nosso dia a dia, o que é que a gente percebeu? O tempo que a gente gastava de deslocamento é um tempo que a gente consegue aproveitar melhor. Sim. Então, a gente consegue, por exemplo, hoje, ter um pouco mais de horas de sono, por exemplo, e começar o dia um pouco mais tarde. Não é, meu Deus, não começo a trabalhar 2 horas da tarde, não. Porque o pessoal diz que eu sou zumbi, que eu não durmo. Mas assim, eu mesmo, eu me acostumei a esses novos horários. Então, reorganizar a rotina foi uma coisa que foi muito importante para a gente, né? Para nós 4. E tanto que a gente não foi nada que a gente combinou, mas foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. A gente tem o nosso horário de começar e também tem o horário de terminar. E o que é muito importante, porque isso é mais importante. Isso é mais importante. É você saber diferenciar. Tudo bem, você está em casa, está em home office, né? Mas você precisa saber que a sua casa também é o espaço que você tem que relaxar, que você tem que descansar, dar atenção à família, né? Porque a gente conhece muita gente que começa a trabalhar e esquece. A gente tem parceiros, arquitetos parceiros, designers parceiros que estão em outros estados, não estou nem lá na Bahia, tá? Estão em outros estados do Brasil, que a pessoa tinha um horário totalmente invertido. Trabalha na madrugada. Dorme a manhã inteira e trabalha na madrugada. Então, essas pessoas, elas estão tendo que se readaptar, estão tendo que se reorganizar. Todo mundo, eu conheço tem um amigo que ele está trabalhando em casa, mas ele se veste todo dia para ir, como se fosse para ir do trabalho. Porque ele falou, senão eu não consigo, né? Minha mente, ela não consegue, né, entender que ele está produzindo. Então, ele se veste, arruma para ir para o trabalho, e aí depois, né? Isso funcionou para ele, exato. Eu acho que deve ter muita gente fazendo isso. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Para trabalhar em casa. Você tem que fazer alguma coisa que você se adapte. Exato. Que seja bom para você, porque pode ser que fique até estressante. Né? Exatamente. Se adaptar, então. Com certeza. E o que foi bom também é a gente dividir as funções também. Sim. Então, a gente se dedicar um período para aquilo, entendeu? E a gente trazer isso para outro dia, para a gente ter foco todos os dias da semana. Exatamente. Então, a gente não perder muito a ideia, entendeu? De planejar. Tem uma pergunta aqui do DH. Nossa, por que vocês não põem um nominho? Senão a gente não consegue saber quem vocês. Tá assim, olá pessoal, qual foi o maior desafio que tiveram para modificar um ambiente? Nossa. Mas de cliente, qual foi, Marcelo? Eu acho que de cliente a gente teve todos. Na verdade, é muito específico, né? É muito específico. Teve clientes que transformaram, por exemplo, a garagem de casa numa academia, por exemplo. Né?
a gente tem clientes que são proprietários de academia, né? E que tentando nesse esquema de se reinventar e tal, de fazer lives e tentar ajudar as pessoas, transformaram o espaço, que era uma garagem, né, da casa, transformaram no espaço para dar aula online, por exemplo. Né? A gente vê, por exemplo, tem vários pedidos inusitados agora, do tipo, poxa, eu não sabia que eu tinha tantos livros, por exemplo. Eu dizia, mas como é que você guarda ele? Em qualquer lugar. Então, mesmo sem conhecer a forma de vida daquela casa, é um desafio você, através de fotos, mesmo o projeto sendo nosso, né, a gente não vive a casa. Tem uma brincadeira que eu sempre faço com os clientes, Rosana viu isso. A gente não projeta para a gente, né? A gente projeta para quem vai viver aquele espaço. Então, eu me lembro da gente na nossa primeira reunião, quando você falou assim, eu preciso ter vontade de vir ao meu escritório. Eu preciso que a minha sala me dê prazer de estar aqui. Né? E isso foi um desafio para a gente, por exemplo. Aconteceu antes, mas foi um desafio. E agora eu sei que está sendo um desafio para você eu ir lá. Mas tem que explicar para o pessoal que está assistindo que eu fui expulsa, né? Foram tomando os espaços, eu saí de uma sala para uma menor. Exatamente. De repente, eu falei, sabe uma coisa? Usa tudo, não vou mais. Só para fazer reunião. Exatamente. E aí vou voltar a estar presente mais frequentemente, porque eu amo minha casa, amo trabalhar de casa. E eu estava amando trabalhar no escritório, e veio essa pandemia, mas eu vou voltar. Com certeza, A pergunta começo a segunda ou não? Até botei aí no meu stories para ver se me ajuda a decidir. A gente viu, até vi, né? E é uma coisa que vai ser uma decisão, aqui, essa dúvida e essa decisão que você vai ter que tomar, é uma coisa que, se as pessoas encararem esse processo de retorno ao mundo real, vamos dizer assim, né? A rotina por mais que esse mundo esteja diferente lá fora, e essa transição ela vai ser mais lenta. Aqui a gente já viu, né, que você é organizado e tal, até pelo medo, exatamente. A gente sabe que essa dúvida vai ficar na cabeça de todo mundo. Né? Mas eu acho a gente como profissão essencial considerada, não precisava ter fechado, né? Mas acho que a gente tem que, primeiro, proteger todos os funcionários também, dar oportunidade de eles cuidarem da família deles. E hoje, o meu grande dilema é porque a parte importante, como vocês falaram, né, de um lugar que você chega para se desinfetar. Eu vou ter que ter aquele negócio o touchless para o gel da mão, e você não consegue comprar. Tá em falta essas coisas, entendeu? Então, eu procurei loucamente. Então, eu vou ter um pote de gel em cima de cada mesa do escritório. Eu vou obrigar o pessoal a usar máscara. Eu vou ficar de escritório com a porta trancada. Só vai entrar quem está com horário marcado. Algumas coisas que a gente vai ter que implementar. Preocupação grande. Né? E é aquela coisa. A gente sabe que isso vai variar de empresa para empresa, que existem empresas que não puderam parar, né? A gente sabe que tem gente que não pôde ficar em lockdown, até porque nós somos muito agradecidos por essas pessoas existirem e terem essa coragem, que não estou falando só dos hospitais, das clínicas e dos atendimentos, mas as empresas de primeira necessidade, supermercados, farmácias, né? A turma de logística, a turma que trabalha em restaurantes e tal, que são os nossos anjos desse momento, na verdade. E a gente sabe que eles já tiveram que fazer essas adaptações durante esse processo. E isso foi complicado. A gente tem clientes e amigos, né, que têm empresas de logística que trabalham, por exemplo, com cargas aéreas. Então, a gente não tem noção da complexidade que é a vida de uma empresa dessa. E a gente, como profissional de arquitetura e design, a gente vai ter que todo dia estar reaprendendo a lidar com esse tipo de projeto. Com certeza. Quando a gente desenhar, projetar e trouxer soluções para facilitar a vida dessas pessoas, que sejam soluções assertivas, que a gente diz assim, não, bicho, faça desse jeito que a sua empresa vai poder continuar funcionando e tal. Entendeu? Até porque quando o cliente estiver buscando isso, é exatamente para rendimento. Né? Exato. Exatamente. Agora, assim, como todo mundo está também criando essa consciência, né?
eu acho que acaba facilitando, porque pelo menos as pessoas que a gente conhece, enfim, eu acho que cada um tem a sua consciência e isso acaba ajudando também, ó. A Rosana vai abrir o escritório dela, eu mesmo vou tomar os meus cuidados. Então, você não vai precisar, talvez, obrigar ninguém a usar máscara, porque as pessoas já vão estar de máscara. Mas eu estava conversando com o pessoal do escritório e tal, é que tem gente que não vai querer usar. E a gente tem que ter uma atitude estabelecida e pedir, por favor, você use uma máscara. Ou, por favor, se for na minha casa, por favor, tire o seu sapato. Alguma coisa que a gente antigamente ficaria com vergonha. É como agora. Agora eu tenho vergonha de espirrar e tossir. Exatamente. Não, a gente tem rinite. Quem tem rinite, quem tem sinusita, assim, a gente se policiar e tomar consciência de que são pequenas coisas, gente. Então, você não está afetando só você. Exatamente. Porque quando você vai, por exemplo, eu vou visitar a Florida Connection e vou lá para... Pô, Rosana vai dizer, gente, vou precisar que vocês venham aqui para a gente organizar como é que a gente vai posicionar o touchless do álcool gel, como é que a gente vai posicionar os potes de álcool gel nas mesas de reunião, onde é que eu vou precisar colocar e tal. A gente tem... como é que vai funcionar o distanciamento entre as mesas do pessoal e tal. A gente está aqui, ó, gente, todo mundo pertinho e tal, mas ó... álcool gel, né? E assim, a gente tem, como profissional, que estar informado de como esse processo vai funcionar, de como isso vai influenciar a vida do escritório, da empresa, da casa das pessoas, e de como a gente vai se resguardar. Por quê? Porque a gente tem que ser exemplo. Porque a gente vai dizer como a vida das pessoas vai funcionar, mas para isso acontecer, nós temos que ser exemplo primeiro. Então, não é somente dizer, não, é assim que vai ter que fazer. E aí eu bato a porta aqui, saio e vou passear com o meu cachorro lá fora, e sem máscara e tal. Então, não é bem por aí. A gente tem que ser exemplo. E eu acho que gradativamente, as pessoas, com menos conhecimento que têm, as pessoas vão ter que se enquadrar. Isso é algo que vai acontecer. Não vai ser de uma hora para outra, isso a gente tem consciência que não vai ser, né? Mas as pessoas vão se enquadrar. Então, se a gente conseguir começar que as pessoas tenham essa consciência nos ambientes dentro da sua casa, dentro dos pequenos espaços, se adaptando, essa transição vai ser mais fácil, com certeza. É isso aí. Gente, vamos começar a fechar, porque se a gente chega em uma hora, fica difícil de gravar depois. Mas... se uma pessoa precisar da ajuda de vocês, e ainda estamos isolados, ainda não estou 100% querendo receber ninguém na minha casa, como é que a gente consegue trabalhar com vocês? A gente faz um vídeo, quer dizer, tem como solucionar, né? Tem, sim, com certeza. Um dos trabalhos que a gente já faz é esse atendimento à distância, tá? A gente tem clientes em outros estados. 70%. A gente tem não só estados que eu digo, não no Brasil e tal, aqui nos Estados Unidos também. A gente já oferece esse tipo de consultoria, que é um trabalho muito mais de consultoria, de dicas e tal. A gente está preparando um material legal, que a gente vai começar a soltar umas dicas via Instagram, via mídias sociais e tal, de pequenas modificações que você vai poder fazer na sua casa sem precisar contratar um profissional diretamente. Mas a gente sabe... Se você quiser fazer um ambiente só, ou então mostrar dicas, pode mostrar a gente também, então a gente está preparando esse E a importância de contratar um profissional é justamente essa, porque como nós estamos acostumados, né, a trabalhar com projetos de verdade, a gente já está aqui há muito tempo, a gente conhece os fornecedores, enfim, de tudo, tudo acaba ficando mais fácil. Então, até a quantidade de visitas à casa. Se a gente precisar ir na casa fazer algum cadastro, alguma coisa, às vezes a gente já vai precisar ir lá uma vez, né? Exato. E depois só na parte, se tiver que acompanhar alguma coisa de obra. Então, até isso eu acho que é e importante. assim, com certeza. E assim, eu acho que nesse momento, não só na nossa área, não só que nossas áreas estão ligadas, principalmente no nosso mercado aqui, nossas áreas estão bem entrelaçadas, né, que é o broker, o corretor e a área de arquitetura e design. Eu acho que é mais importante as pessoas entenderem que, mais do que nunca,
contrate os profissionais de confiança. Isso. Procure referências de pessoas que estão procurando se adaptar a esse novo momento e que já têm experiência e que vão poder te ajudar a transformar os seus espaços, a que a sua casa, que a sua vacation home seja uma casa adaptada para esse novo momento, que atenda a sua casa que você vai se mudar. A gente tem clientes que estão se mudando para cá agora. O projeto está acontecendo durante esse processo de lockdown. Foi um processo que a gente já estava quarentenado, vamos dizer assim, e essa cliente era uma cliente antiga que já ligou para dizer, ó, eu estou voltando para aí, comprei uma outra casa e preciso que vocês, que essa casa fique pronta, para que assim que eu puder, eu quero ir para minha casa nova. Então, a gente teve que se adaptar nesse processo, entender como funcionaria. A gente teve que entender como é que funciona agora, por exemplo, os prazos de entrega tudo muda, né? Tudo. Logística de A logística dos fornecedores. Que não trabalham juntos, não. A logística dos prestadores de serviço. Porque as pessoas, a construção civil, ela teve que continuar, né? Porque é um serviço essencial, não pode parar. É uma coisa que o crescimento da cidade que a gente vive e das cidades pelo mundo é intenso. É uma coisa que não para nunca. A gente, né? Quem vive Orlando sabe que a gente está em constante transformação. Então, mas a gente sabe que os profissionais que trabalhavam várias, 4, 5 empresas, às vezes, ao mesmo tempo dentro do espaço, eles não podem mais, isso não pode mais acontecer. Então, a gente, uma empresa entra, finaliza e tal. Então, a gente teve esse cuidado de se organizar para tomar conta desse processo, desde os pequenos detalhes. Ó, você terminou hoje, amanhã a casa fica parada, depois de amanhã a outra empresa entra. Né? É mais trabalhoso, toma mais tempo, mas é mais seguro. Então, mas é muito bom saber que vocês já adaptaram até isso, né? Até o processo. Todo o processo. De obra, de entrega de imóveis, tudo, né? A gente tem uma frase que a gente diz muito aqui entre a gente e usa com nossos clientes. Projetar é muito bom. Desenhar, ver o 3D, ver o processo acontecer é muito bom. Mas bonito mesmo, gostoso mesmo, é ver pronto. É chegar na casa, é chegar no escritório da Flora Connect e Rosana diz assim, poxa, é tão bom, meu escritório ficou tão legal. O escritório ficou bonito. Eu estou sentindo falta do meu escritório, do meu espaço. Isso é que é o mais gratificante para a gente, o mais prazeroso para a gente. Né? Então, a gente sabe que esse processo, chegar nesse ponto, a gente não é a gente que vai lá botar a mão na massa e construir parede. Não é a gente que vai botar a mão na massa lá e construir iluminação e fazer instalação de equipamento. Não é a gente. A gente depende das pessoas para fazer. E a gente precisa cuidar também. E a gente precisa cuidar principalmente dessas pessoas. Porque eles são uma peça fundamental nesse processo. Os nossos parceiros, os nossos fornecedores têm que seguir a mesma regra e princípio das nossas empresas, né? Estava conversando com o meu Marcelo lá no escritório que a gente precisa, todos os nossos fornecedores de serviços de mão de obra de ar-condicionado, de pintura, de encanamento, qualquer um deles que trabalham nas casas que a gente administra, vão ter que seguir as mesmas regras, tirar sapato, botar para entrar na casa, vai ter que usar a máscara. Então, são coisas que a gente paulatinamente vai conseguir implantar, né? A gente não pode esquecer esse momento que a gente está vivendo, porque a gente tem memória curta, as coisas começam a ficar gostosas, já vai soltando, e não pode, porque todas as pessoas que têm visão de futuro grandes dizem que o problema dos vírus vão ser os piores da vida da gente. Então, a gente realmente tem que estar seguindo as regras e é muito bom saber que a gente tem parceiros como vocês da Florida Excellence. Queria agradecer cada um de vocês, Clara, Arthur, Lorena, Marcelo, vocês são maravilhosos. E gente, pode, porque eles dá para confiar, um pessoal sério, trabalhador, honesto e muito capaz. Obrigada. A gente que agradece, você é uma amiga, né? Exatamente. Que não é mais, e cliente, a gente brinca aqui, cliente é bom quando vira amigo, né? E a gente pode ter essa intimidade de conversar e bater um papo e que a gente fica, poxa, o pessoal vai fazer uma live com a Rosana e tal. Pô, a Rosana é nossa amiga, gente. Pelo amor de Deus, a gente vai bater um papo legal, vai ser bacana e tal. Então,
a gente queria deixar essa mensagem de se cuidem. Se quem puder e ainda tiver condições, fique em casa, cuide dos seus. Não, se puder ajudar, ajude, mas se não puder, não se exija demais. Faça o que for possível, porque tenha certeza que você cuidando dos seus, você está cuidando do seu vizinho, está cuidando do seu próximo, está cuidando de quem está perto de você. Então, viu? Brigadão. Um beijo para todo mundo que está aí. Gente, um beijo. Saudade. Um ótimo final de semana, pessoal. Para você também. E a semana que vem a gente tem mais bate-papo que a gente vai começar a divulgar em breve, tá bom? Joia. Obrigada. Com a gente. Beijo, meu povo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica aí só um minuto que eu vou tirar uma foto. Pera, deixa eu... Ai. Abaixa a tuca. Ai, pera. Não, você abaixa. Que susto. Pera. Não, é porque na hora que eu tirei do tripé, quase que eu achei que tivesse. Mas eu vou desligar aqui, pessoal. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus. Se cuidem. Tchau.